Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui hoje, não estou sozinha, a Carol está ali atrás gravando isso pra gente. E eu estou aqui hoje para a gente conversar e continuar conversando sobre identidade. Vocês viram o vídeo da Letícia e como foi para ela todo esse processo antes do casamento e casar com um missionário, depois toda a adaptação para as missões, toda a adaptação de esposa, de sair do lugar de menina para um lugar de mulher e como que ela tem vivido tudo isso no psicológico, no emocional dela, em Deus. E eu tô aqui pra gente entender um pouquinho mais sobre identidade, sobre quem nós somos, como a gente funciona e o que a neurociência fala pra gente sobre isso. Cada um de nós tem uma identidade, tem um DNA, tem uma digital e nós tomamos decisões conforme nós pensamos. Quando você está no ventre da sua mãe, quando nós estamos lá, no primeiro mês de gravidez, o seu sistema nervoso já é formado, ele já começa as terminações nervosas, que é mais ou menos daqui do nosso cérebro até lá embaixo na nossa coluna. Então todas as terminações nervosas vão sendo constituídas. Então ali é o seu primeiro ambiente. Esse primeiro ambiente, ele traz toda a informação e toda a comunicação do que é estar dentro daquele ventre. Será que eu me sinto amado? Será que eu sinto afeto? Será que eu quero estar ali? Será que eu sou desejado? Então ali você já vai entendendo como nós nos comunicamos. Até porque tudo que a sua mãe sente, ela vai passando através dos hormônios ali na corrente sanguínea que vai vindo até você. Então, aquela pergunta que todo mundo faz, né? Será que se a minha mãe tem depressão, eu também vou ter? Existe uma propensão do nosso DNA vir com algumas células através desse nascimento e de como nós somos formados, mas as escolhas são nossas. Então, quando nós estamos sendo formados, esse primeiro ambiente vai nos mostrando quem nós somos. Por exemplo, se uma criança ela não se sente desejada já desde o ventre, ela vai se esconder no ventre de alguma forma. E aí ela vai crescer e ela vai sair da barriga da mãe se escondendo, porque ela entendeu que ela não quer, ela não precisa ser mostrada, ou as pessoas não querem vê-la. Então, de alguma forma, isso também vai incapacitando a pessoa de se sentir desejada e amada. Quando você está ali até os 3 anos de idade, você vai formando a sua psique. Quem forma a nossa psique? A nossa mãe. A maioria, né? Por quê? Porque o afeto, ele forma muito a psique. E a gente não fala muito sobre afeto, a gente fala sobre intimidade, sobre amor, a gente fala sobre relacionamento, mas o afeto, ele é primordial para a nossa formação psicológica. Então, a neurociência diz que a nossa casa emocional ela é formada por 2 pilares principais, que é o afeto que a gente recebe e o ambiente que nós somos criados. Então, dependendo do ambiente que nós somos criados, também a gente vai moldando a nossa personalidade, a nossa forma de pensar e a nossa maneira de enxergar a vida. Até os 3 anos isso é formado com a nossa mãe. A partir de então você começa a ver que tem uma outra pessoa na história, seja o pai, seja um outro cuidador, e você vai identificando que você é um indivíduo. Então aí até os 8 anos de idade você é um indivíduo. E aí você começa a ver a sexualidade, eu sou homem, eu sou mulher, e aí você começa a entender como você gosta de brincar, que tipo de amiguinhos você quer ter. E nisso tudo, os pais ou os cuidadores conseguem entender um pouquinho mais de como essa criança vai ser, da personalidade dela e de como ela funciona. Então vamos dar um exemplo. Você tem um esqueleto e nesse esqueleto você vai colocando pele, carne, cor, olhos, cabelo e etc. A mesma coisa com a nossa personalidade. Então você tem um esqueleto que é o ambiente que você foi criado e o afeto que você recebeu. E ali depois você vai colocando as outras questões da sua personalidade no que for necessário.
O esqueleto, por exemplo, de uma pessoa que foi abusada, vamos dizer que ela vem de um ambiente familiar que é de negligência emocional, porque o abuso ele nunca vem de graça, né? Existe uma negligência emocional por trás disso, existe uma falta de cuidado, uma falta de afeto, de olhar para aquela pessoa. Então, quando essa negligência emocional acontece, o abuso acontece, existe um romper no crescimento daquela pessoa. Então, algumas falhas vão ter conforme essa pessoa vai desenvolvendo. A mesma coisa de uma pessoa que é muito protegida, ela é muito cuidada, praticamente ela vive numa bolha. Isso é saudável? Nem tanto, porque lá na frente ela vai ter que romper com essa bolha e pode ser que ela tenha crises de ansiedade e problemas de controle por conta disso. Então, cada um de nós temos um esqueleto. Sempre vamos ter que estar de olho nesse esqueleto, porque é a nossa raiz. Então, naturalmente, a nossa propensão vai ser pensar conforme esse esqueleto, nos mover conforme esse esqueleto, mas aí vai de como a nossa mente está, como o nosso sistema nervoso funciona e como nós pensamos as situações. E aqui que eu quero entrar, que eu acho que é a chave para como nós podemos prosseguir na nossa identidade. Nós somos, conforme a psicologia, conforme nós acreditamos na criação do ser humano, na personalidade dele, nós somos o que os nossos pais falaram que nós somos. Então, por exemplo, nós tomamos as decisões conforme os nossos pais falaram que nós poderíamos tomar, que era o melhor para nós. Então eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo. A nossa mãe e o nosso pai, eles limpam a nossa bunda quando a gente é criança. Então você imagina o nível de intimidade que é isso. O tempo todo limpando sua bunda, limpando você, dando banho, dando comida. Você é propriedade daquele ser humano, praticamente. De repente você cresce, cria sua personalidade, você cria aquilo que você acredita que você tem que viver. Mas até aquele momento de dependência daqueles seres humanos, você ouviu tudo que eles acreditavam sobre você. Você entendeu que aquilo era verdade sobre você. Então essa voz dentro de nós, ela ecoa o tempo todo. Tem muitas pessoas que, por exemplo, é difícil de pensar em formar uma nova família e deixar a mãe quando a mãe é sozinha. Muitas pessoas, é difícil para ela romper com os pais mesmo casando, mesmo indo para outro país, mesmo enfrentando uma promoção de um trabalho muito bom em outra cidade. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de gerar filhos porque não foi muito bem cuidado. Então essa voz o tempo todo fica batendo dentro de nós. Como que nós rompemos com essa voz? Como nós rompemos com esse cuidado extremo que nós temos dos nossos pais, dos nossos cuidadores para prosseguir na nossa vida de uma forma leve? A neuroplasticidade, que é a ciência que nos mostra que o nosso sistema nervoso é capaz de ser modificado pela forma que a gente pensa. Isso é cientificamente comprovado. Você pode digitar no Google neuroplasticidade. E quando você entende que a sua mente ela governa aquilo que você escolhe, quando você busca uma ajuda, seja de uma terapia, de uma mentoria, de um aconselhamento, você está fazendo novas conexões neurais. Aquilo que foi feito quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade, você continua fazendo até os 90 anos de idade. Por mais que você tenha dificuldades na sua velhice, você ainda é capaz de fazer novas conexões neurais, que são guiadas pelos nossos pensamentos. Então, no momento em que você pega aquele aconselhamento e coloca em prática, você está fazendo uma nova conexão neural. Então, aquilo que foi ensinado para você já não é mais a verdade é o que você está entendendo quem você é. Então, vamos dizer que os seus pais foram infelizes. E aí você acredita que você também vai ser infeliz nos seus relacionamentos. Então vocês percebem que existem muitos gatilhos dentro de nós que precisam entrar em equilíbrio.
E eu gosto muito de falar de equilíbrio, porque a gente sempre vai para um extremo ou para o outro. Ou a gente fica paralisado, ou a gente faz as coisas conforme a gente acredita que é melhor e não para racionalizar. E eu digo que a emoção que você não racionaliza, ela não se resolve dentro de nós. Porque quando você age pela emoção, pelo que você sente, então vem um pensamento, você age pelo que você sente, você atropela o processo mental de racionalização. Você tem uma consciência que pode te dizer se isso é certo ou errado. Você tem uma consciência que pode te dizer a melhor forma, se é tempo de esperar, se é tempo de prosseguir, se é tempo de agir. Então, usar a consciência é inteligência emocional. E usar a consciência da melhor forma. Então, você pegou a sua história, pegou o que seus pais falam sobre você, pegou como foi o seu ambiente, e aí você entrega para o seu conselheiro, para o seu terapeuta, para o seu mentor. E ali ele vai te mostrar, olha, isso aqui não serve para você, porque a sua personalidade é assim, assim, assim. Isso aqui não te ajuda, porque os seus dons são assim, assim, assim. Isso aqui não vem de você, é o que você viu os seus pais se tratarem. Como nós somos seres relacionais e nós queremos nos conectar, a primeira conexão que nós temos é com os nossos pais, é com os primeiros cuidadores que a gente teve. E o amor que eles demonstraram por nós ou não é o quanto a gente acha que nós somos amados. E o quanto nós acreditamos que nós somos desejados, seja por um outro parceiro, seja pelos filhos, seja por amigos, é o quanto nós temos a estima firmada para ir por um outro emprego, para não ter medo de arriscar, para ter coragem. Tudo está fundamentado no quanto nós nos sentimos amados. E aqui eu não estou colocando um julgo e uma culpa sobre os pais, porque todos somos seres humanos e nós damos aquilo que nós temos. Se nós pensarmos no tanto de informação que a gente tem hoje, no tanto de informação que os nossos pais não tiveram antigamente, então eles agiram com o que eles tinham nas mãos deles. E a partir de agora, você consegue tomar as melhores decisões para viver a sua vida e a sua história, viver o seu propósito. Então, identidade é sobre o quanto nós nos sentimos amados. Identidade é sobre o quanto nós nos sentimos desejados pelo outro. E identidade é o quanto nós nos sentimos capazes de prosseguir e de validar a nossa história pelo quanto a gente se sente amado. E aí aqui eu não tenho como não entrar no amor incondicional de Deus por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele por nós. Esse amor incondicional é o que muitas vezes faz com que aquilo que a gente não recebeu dentro de casa, a gente consiga entender que Deus estava ali. Ah, Camila, mas e essa situação que eu vivi, Deus não estava lá? E essa situação que eu vivi, Deus não estava lá? Deus está lá, mas Deus também colocou os seres humanos para cuidar uns dos outros. E o nosso papel é cuidar uns dos outros. Então, se você não teve um cuidador, um pai ou uma mãe que não soube cuidar de você, mas você teve um Deus que agora está escrevendo uma nova história, eu tenho certeza que esse amor vai lançar fora o seu medo de prosseguir. Esse amor vai lançar fora o seu medo de persistir na sua vida e de conquistar. Você é capaz de ter a sua família. Você é capaz de ter os teus filhos. Você é capaz de ter o emprego que você quer. Você é capaz de ter a vida financeira, a saúde que você tanto quer. Você é capaz de ter uma vida plena e de reinar sobre a sua vida. Mas quando a gente deposita isso no ser humano, que é falho como nós, que vem de criações difíceis como nós, a gente está esperando dele uma coisa divina, uma coisa que vem de alguém que não falha, mas nós somos seres humanos. Então que tal colocar a nossa confiança naquele que não falha e naquele que é o amor? Eu sei que quando a gente fala de amor e a gente fala de Deus hoje em dia, a gente tem muitas perguntas. Mas e se a gente fechar os nossos olhos e simplesmente acreditar? Então eu queria terminar esse vídeo fechando os meus olhos e que você possa fechar os seus,
e a gente acreditar de que a nossa identidade não está nas coisas dessa terra, não está nas pessoas, mas está em quem nos criou. Fica com Deus.